vocês? Boa noite. Filho de Deus. Sentimento de vitória. Por estar nesta noite, neste lugar. Abençoado por Deus. E quando eu chego neste lugar e começo a ouvir as canções e o Espírito de Deus começa a ministrar no meu coração algumas coisas. E estamos vivendo um momento da retrospectiva. Estamos vivendo um momento em que todos os momentos você liga a televisão em algum canal ou outro, alguém está falando sobre retrospectiva do que aconteceu na política, retrospectiva do que aconteceu no esporte, daquilo que aconteceu em manifestações populares, enfim. Quando eu chego a este lugar nesta noite, eu começo a olhar no retrovisor da história, eu começo também a fazer a minha retrospectiva deste lugar nesta noite. E quando nós olhamos no retrovisor da história, nós estamos impactados, porque por certo, no decorrer de todo esse ano, Deus fez proezas nas nossas vidas. Eu tenho certeza dentro do meu coração, tenho uma convicção de cada um dos filhos de Deus que estão dentro deste ambiente nesta noite tiveram experiências sobrenaturais com Deus neste lugar. Eu estou muito feliz, estou emocionado, meu emocional está abalado por conta de alguns confrontos que eu pude ser confrontados com o Espírito Santo de Deus neste lugar nesta noite, através de cada canção ministrada, através de cada palavra liberada por Deus neste lugar nesta noite. Eu quero dividir com vocês uma palavra da parte de Deus, uma palavra simples, mas uma palavra que tem um poder sobrenatural tremendo em nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Confesso para os irmãos que eu tinha uma palavra preparada dentro do meu coração, uma palavra que não falava de nada disso, nós vamos falar nesta noite. Mas quando nós chegamos a este lugar nesta noite, o Espírito Santo começa a ministrar em nossos corações, então nós entendemos para onde que o Espírito Santo nos direciona a trabalhar nesta noite, para onde que o Espírito Santo nos conduz a liberar uma palavra nesta noite. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo algo muito profético da parte de Deus esta noite. Estamos chegando ao final de mais um ano. Estamos já nos 45 minutos do segundo. 2013, para muitas pessoas, Anderson, já faz parte do passado. As pessoas já começam a vivenciar no 2014. As pessoas já começam a criar, as suas perspectivas, já começam a trabalhar dentro daquilo que vai surgir ainda. Um novo propósito, uma nova conquista, uma nova vitória. Os sonhos se renovam, os projetos se renovam. E aquilo que nós não conseguimos realizar no decorrer deste ano, nós renovamos para o ano seguinte. Amém? Porque somos adoradores e adoradores por excelência, adoradores, eles não desistem. Amém? Quem é adorador não desiste. Ele até aceita a contragosto um adiamento dos seus sonhos. Amém? Mas ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele conhece quem liberou a palavra na vida dele. E quando eu e você conhecemos quem liberou a palavra, nós sabemos que quem liberou a palavra não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, está na tua mão. A tua vitória, a minha vitória, a vitória da igreja já existe. Deus não vai construir uma vitória para você, ela já existe. Ela só vai ser transportada do mundo espiritual para o físico. E Deus vai colocar na tua mão. E todos aqueles que olharam para você, manusearam a cabeça num sinal de reprovação, terão que ver você apalpar, pegar a tua vitória solidificada na tua mão, na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no teu casamento, no teu ministério, aonde quer que seja, porque quem prometeu se chama fiel. Amém? E quando nós chegamos no final do ano, a palavra forte sobre o nosso coração, e a palavra é oração. Qual é a minha oração para o 2014? Qual é a minha petição para o 2014? Aí eu vou orar no sentido disso, eu vou orar no sentido daquilo. Este ano eu orei no sentido A, mas nesse outro ano eu já conquistei o A.
Amém? E tem pessoas que conquistou o A e o B, porque Deus derrama de forma que somerge na vida de muitas pessoas. Mas esse ano eu vou focar em outras coisas, vou focar em outros projetos. E se você entrou por essa porta sem propósito, sem projeto, ainda dá tempo de você construir algo diante de Deus, colocar no altar do Senhor, porque nessa noite Ele está aqui, Ele veio para acolher os teus pedidos, para receber a tua adoração. Amém? Eu vim para glorificar a Deus. E no término da minha glorificação eu faço os meus pedidinhos básicos, amém? Típico de todo adorador, porque afinal de contas nós acreditamos que Ele tem para dar, e Ele dá de uma forma abundante em nossas vidas. Abacuque capítulo 3, no versículo de número 2, a palavra do Senhor que é fiel e verdadeira, que é viva e eficaz, ela diz assim, o profeta orando, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Amém. Ele começa dizendo assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. E quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. Porque não tem como você ouvir essa palavra, ouvir, não escutar. Escutar é diferente de ouvir. Quando eu ouvi essa palavra, eu tive medo, eu temi. E quando ele diz temi, ele não só está dizendo eu tive medo, eu tive temor, ele está dizendo eu tive um respeito por ela. Eu tive uma consideração por ela, porque essa palavra tem um peso muito forte. Mas eu ouvi e temi. Eu ouvi e fui impactado. Eu ouvi e o homem natural que existe em mim ficou abalado. Eu ouvi e os meus valores morais eles foram mexidos. Eu ouvi e as minhas crenças foram trabalhadas. Eu ouvi e eu entendi que existe algo de sobrenatural, algo muito além do físico e que está acessível a mim. Eu ouvi e criei fé dentro do meu coração, porque a fé vem pelo ouvir. E se você está aqui nesta noite é porque você ouviu a palavra de Deus. E quando ela entra dentro do ser humano, quando a palavra de Deus penetra no interior do ser humano, criado por Deus, para ser adorador por excelência, ele é impactado. Amém? Amém. E a primeira coisa que cria no homem e na mulher de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, é uma coisa chamada senso de lar. Amém? Senso de lar. É a questão do pão correio que foi ministrado aqui pelo professor Bruno. Tremendo. Amém? Senso de lar. Você pode pegar um pão correio e soltar ele em qualquer lugar da terra. Ele vai voltar exatamente para o lugar de partida. Porque ele tem um senso de lar extremamente fora do comum. Eu e você temos senso de lar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não importa por quantas terras nós temos andado. Não importa por quantos caminhos nossos pés nos levaram. Não importa onde nós entramos, achamos que era lá e não era. Importa que no final de todas as coisas, nós chegamos aonde exatamente nós deveríamos estar. Na casa do Pai. Então quando ele ouve, quando ele libera essa palavra em oração, ele ora a Deus. E uma coisa interessante que ele diz, quando ele diz assim: Senhor, no meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra. E quando eu disse, ele poderia ter dito assim no começo do ano. Ele poderia ter dito nos primeiros 2 meses do ano, quem sabe? Ele poderia ter dito no final do ano, ele disse no meio do ano. E quando ele disse no meio do ano, eu quero entender o porquê disso tudo. Porque nada em Deus é sem propósito, é sem projeto. Aí eu começo a entender que é no meio de todas as coisas que é o momento que nós passamos as maiores dificuldades. Amém? Nós começamos o namoro antes. E aí é daquele jeito, né? É sexta café da manhã de manhã, é sexta café da tarde à tarde, é flores à noite, não é assim? Então nós chegamos no começo do relacionamento, não precisa de avivamento. Por quê? Porque nós estamos no auge do relacionamento. Nós começamos um relacionamento e no princípio nós não precisamos de muitas coisas.
competitiva, de querer agradar, de querer mostrar uma boa impressão, porque diz que a primeira impressão é a que fica, nós queremos causar a melhor possível. Então, no princípio do relacionamento, nós não precisamos de avivamento. Amém? Mas aí nós completamos 20 anos de casado. E nós descobrimos que casamos com uma pessoa que tinha 48 quilos. E depois nós olhamos, acordamos um dia de manhã e percebemos que ela tem mais 48, além daqueles 48, e aí nós precisamos de um avivamento. Aí nós precisamos reacender a chama do sentimento, do carinho. É no meio do percurso que vem as adversidades. É no meio do caminho. Amém? Nós começamos o ano, nós fazemos propósitos com Deus. Esse ano eu vou orar, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu não vou perder culto, esse ano eu vou fazer vigília, esse ano eu vou para o monte, esse ano a tampa da chaleira vai subir, porque eu vou entrar quebrando tudo. Amém? Amém. Nós temos um prato de vitória falando, sai da frente, Satanás, porque eu estou chegando para adorar o rei, e quando eu levanto para adorar o rei, o inferno tem que se calar, e entramos com tudo. E vamos no janeiro, irmão, quebrando tudo, machando tudo, atropelando tudo, amém? O inferno fica pavoroso, o inferno, quando você acorda de manhã no mês de janeiro, o inferno, os demônios colocam as mãos na cabeça e falam, meu Deus, lá vem ele de novo, acordou de novo, vai apavorar de novo, vai orar de novo, vai jejuar de novo, vai colocar a vida no altar de novo, ninguém pode nessa igreja, e aí você vai como um trator tripulando tudo. Amém? Aí vem o fevereiro, as coisas mais diminuem um pouco, porque afinal de contas tem feriado prolongado, ninguém é de ferro, não é verdade? E as coisas, nós estamos seduzidos por muitas coisas, pela mídia televisiva, por muitas coisas que acontecem à nossa volta, porque, como diz a palavra, como foi liberado o ano inteiro essa palavra nessa tribuna, nessa noite, o inimigo joga duro. E é no meio do ano, quando nós entramos num deserto espiritual da vida, quando nós acordamos de madrugada para orar e não tem uma palavra, não sai uma palavra sequer da nossa boca, porque a nossa alma está em conflito, é que nós precisamos de um avivamento de Deus. É no meio do ano, é no meio da trajetória, no meio da caminhada, quando você precisamos de um renovo de Deus. Amém? É no meio das nossas decisões que nós precisamos de um avivamento de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Deus tem um avivamento dele para minha e para a tua vida no momento mais difícil da tua caminhada e da tua história. Deus é Deus do meio. E quando eu olho para o Calvário, eu vejo que Jesus foi crucificado no meio. Amém? Vocês estão no meio. Amém? E o convite de Deus para mim, para você nessa noite, para o ano 2014 é esse: vem para o meio. Vem para o meio. Amém? Você não foi chamado para ser coadjuvante de uma história, não. Você foi chamado para vir para o meio. Amém? Para desembanhar a espada. Diz a história de um homem chamado Samar. Um dia em que o exército inimigo veio saquear o campo de lentilha. E todo ano era a mesma coisa, todo ano era a mesma peleja. Um dia ele falou: não, peraí, não dá mais. Porque você é humilhado hoje, é humilhado amanhã, você passa por uma provação hoje. Chega uma hora que você fala: não dá mais. E quando você fala não dá mais, em outras palavras, você está dizendo: eu vou para o meio. E diz a história que Samar se coloca no meio do campo de lentilha, arranca a espada, olha para o exército inimigo e diz: aqui não, chega, aqui ninguém vai tocar, é lentilha, tem pouco valor, vai ser a minha lentilha e eu não abro mão. Quais são as nossas lentilhas nesta noite? Quais são os nossos valores nesta noite? Um dia alguém chegou para mim no meio da minha caminhada, no meio do meu ministério, quando eu estava assim no momento mais de agenda mais cheia. Alguém chegou para mim e disse: cara, na rua, muda. Os portugueses mudam. Você é um cara bom, é um cara legal, você dá uma boa palavra, não muda.
Sabe por quê? Sabe por que você grita muito? Você faz careta quando ora. Você faz uma cara horrível quando chora. Pula num pé só. Quem faz isso não chega a lugar nenhum. Eu disse para aquela pessoa, querida, deixa eu dizer uma coisa. A minha maneira de ser e de viver é o meu campo de lentilha. E ele não está vendo. Amém? Sabe por quê? Porque Deus te ama do jeito que você é. Essa conversa que você tem que mudar para Deus te aceitar, isso é conversa do inferno. Deus te chamou do jeito que você é e acabou. Deus te aceita do jeito que você é. E se precisar fazer alguma mudança em você, quem vai fazer a mudança é Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o fabricante. E ninguém conhece o ser humano melhor que Deus. Amém? Se alguém diz que você tem que mudar em algumas coisas para você se adaptar a uma determinada igreja, você não faz parte daquela igreja. Ela não serve para a tua família. Amém? Nós somos a geração do Abacuque, a geração do abraçador, aquele que abraça. Nós não precisamos de igreja que nos põe para fora. Nós não precisamos de igreja que nos exclui. Nós não precisamos de igreja que nos fecha a porta por conta disso, por conta daquilo. Nós precisamos de uma igreja que seja uma igreja de fato, de verdade, de Cristo, de Deus. Porque na igreja de Jesus não há cadeiras vazias. Na cadeira de Jesus, não tem cadeiras vazias. Sabe por quê, queridos? Porque ele encontra uma mulher na beira do poço. E ele diz assim: olha, mulher, você teve 5 maridos, nenhum é teu. Mas se você beber da água que eu te der, mulher. Em outras palavras, ele está dizendo: na minha igreja tem um lugar preparado para você. Na minha igreja tem um lugar preparado para você. Ele chega no cobrador de impostos que ninguém exportava aquele homem. Ele diz: na minha igreja tem um lugar para você. Na minha igreja tem um lugar para você. Ele chega em pessoas que as pessoas não queriam chegar perto. Ele diz: na minha igreja tem um lugar para você. Amém? E essa igreja, ela representa a vontade perfeita de Deus. É uma igreja que abraça, é uma igreja que acolhe. Porque quem muda a gente é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, há 27 anos atrás, eu disse, cheguei no outro dia e perguntei para alguém: e agora o que eu faço? Como que é agora? Eu levantei a mão, falei: amém, estou aqui, Jesus e tal, e agora? Eu fiquei nas camas de rua, eu sabia que era balaúça, pedrada, né? Essas coisas eu sabia muito bem, mas segredo eu não sabia que era isso. E alguém me deu uma lista esse ano. A partir de hoje você não pode isso, 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 você não pode isso. Caraca, é complicado esse negócio. Mas hoje eu entendo o seguinte: quando você aceita Cristo, as pessoas têm que dar uma lista diferente para você. Amém? A partir de hoje você pode ser feliz sem droga. Você pode ser feliz sem álcool. Você pode ser feliz tendo uma só mulher. Você pode ser livre das opressões malignas. Você pode ser livre das algemas espirituais. Você pode ser feliz na terra sem precisar estar em palavras. Você pode viver uma vida íntegra na presença de Deus. E você pode voar nas asas do Espírito. Porque Deus te chamou para ser alguém poderoso na terra. Aleluia. Amém? Porque quando você diz uma pessoa que ela pode ser feliz, você não precisa dizer que ela não precisa ser triste. Amém? Então as pessoas, os valores são investidos. Mas o profeta Abacuque, ele ora por esses Deus no meio dos anos. No meio dos anos. É no meio dos anos. É no meio do percurso. É no meio da caminhada que você precisando de ajuda. Amém? Essa história aqui, eu preguei numa vigília essa noite, essa madrugada, 3 horas da manhã. E Deus me deu uma palavra sobre Neemias, palavra forte. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. E quando eu comecei a ministrar aquela palavra, eu fui confrontado com as minhas mediocridades, com as minhas misérias. Porque eu descobri em Deus que Neemias, ele era um homem copeiro.
Ele era copeiro do rei, ele era o homem que espremia as uvas no copo do rei, era um homem de confiança do rei, era um homem que tinha a segunda pessoa mais importante do reinado, era Neemias, embora sendo copeiro, porque ele era o confidente do rei. E ele ouve dizer que Jerusalém está destruída. Ele ouve dizer que os muros de Jerusalém estão derribados, que as portas de Jerusalém estão queimadas a fogo, e que isso já faz 90 anos. Então ele se entristece diante de si, ele se inquieta. Neemias ele fica inquieto. Ele chega no rei para servir o rei olha para ele e fala: cara, você está doente, você está estranho, você nunca teve assim. Ele disse: como que eu vou estar feliz? Ele disse: a cidade dos meus pais está destruída, se os muros da cidade dos meus pais estão destruídos, as portas foram queimadas a fogo, como que eu posso estar feliz sabendo que a igreja está dessa forma, nessa condição? E ele ora a Deus, e orando a Deus ele faz um pedido ao rei: me envia lá, porque eu vou reconstruir aquilo tudo. Me envia lá porque eu quero levantar aqueles muros. Me envia lá porque eu quero construir as portas. Me envia lá porque eu quero ser único na terra e fazer a diferença. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus chamou ele não para ser o coadjuvante, mas para ser o principal da história. E muitas vezes tudo que falta para mim, para você nessa noite é se comover, é se preocupar, é querer entender, amém? E quando eu olho para a palavra eu fico envergonhado, sabe por quê? Porque Neemias era a única pessoa que podia dizer assim: não tenho nada com isso, mas eu não tenho nada com isso. Isso não é problema meu. Já faz 90 anos que esse troço está caído, eu não tenho nada com isso. Detalhe: Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. Sabe quantas vezes Neemias tinha ido a Jerusalém? Nenhuma. Neemias nem conhecia Jerusalém. Os pais dele vieram de lá, ele veio do cativeiro, nasceu nas prisões. Mas ele se inquietou, ele se incomodou. Eu fico pensando: meu Deus, quantas pessoas nasceram em Jerusalém? Quantas pessoas cresceram em Jerusalém? Quantas pessoas viveram em Jerusalém? Mas não houve uma só pessoa que tinha se levantado as mãos para se colocar na brecha, na presença de Deus, com coragem para restaurar os muros, para reedificar o muro e para construir as portas. Talvez você pode olhar e dizer: eu não tenho nada com isso. Mas é você que Deus está chamando para fazer diferença. Quando eu cheguei aqui, a coisa já estava andando, mas é você que Deus chamou para fazer a diferença. Amém? Eu fico observando quando chega no meio da construção do muro. Até o meio da construção do muro foi opressão, foi perseguição, foram palavras pejorativas, é bem verdade. Mas quando chega no meio da construção, que os inimigos olham e veem e entendem que eles vão fazer mesmo, que eles vão reconstruir mesmo, que eles vão ser bem sucedidos mesmo, é que as ofensas e as ofertas e as perseguições aumentam. Diz a Bíblia que Neemias estava sobre o andaime, com a mão na espada e a outra na ferramenta. Uma mão na espada e a outra na ferramenta. E aí chegam 3 homens para afrontar: Sanbalate, Tobias e o outro, Gesem. Amém? Detalhe: um era rei, o outro era governador e o outro era um nobre. Esses homens não eram amigos. Esses homens, eles nunca tinham parado Jair para tomar um tereré de idade juntos. Não. Eles nunca tinham ido almoçar juntos, nunca. Esses homens, eles se unem por conta de uma obra que está em construção. Então os inimigos da igreja, os inimigos de Jerusalém, os inimigos da reconstrução, eles se unem em modo não ter nenhuma afinidade entre si. Eles se unem para pelejar contra Neemias. E eu entendo que aí no meio da perseguição, no meio do teu projeto, que os inimigos, que os demônios se unem só para tentar te derrubar, só para tentar te constranger, só para tentar dizer que o teu projeto não vai para frente. E eles usam palavras pejorativas, dizendo fracos de Deus, dizendo ainda que eles construam o muro, vem uma raposa e vai derrubar o muro, porque é muito fraco demais.
E quando ele usa uma raposa, eu penso, cara, agora eles apelaram com força, porque a raposa, ela quase não tem corpo, ela tem mais pelo. Se pegar uma raposa e tirar o pelo, não sobra nada. Ele disse, uma raposa vai vir, vai derrubar um pouco, mas não é verdade também. Porque Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que seja desprezível. Pode ser desprezível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tem valor, tem valor, tem valor. Então quando ele chega no meio do culto, quando ele chega no meio do projeto, quando ele chega no meio da caminhada, chega lá, o governador, o nobre e o rei. Amém? Isso é profético para a sua vida nesta noite. Isso é profético para mim e para a tua vida nesta noite. Isso vai marcar o teu ano nesta noite, se você entendeu o que Deus está falando em mistério para você. Neemias estava em cima do montanha. Amém? E chegaram os inimigos da igreja, os inimigos de Neemias, os inimigos dos teus sonhos, os inimigos dos teus projetos, o inimigo do teu ministério, aquele que disse que você não vai chegar no lugar nenhum, e lá de baixo. Eles olharam para cima e disseram, ei! Neemias! Entende isso? Neemias, é dessa forma que você vai olhar o teu adversário. Dos lugares altos. Dos lugares altos. E dos lugares altos. Amém? E se o inimigo quiser falar com você, vai ter que olhar assim, ó. Mas Neemias está sobre os lugares altos, porque quem tem coragem de colocar a mão na espada e a outra mão na ferramenta, nunca vai ficar por baixo, mas vai estar por cima do mistério, aleluia! Eu posso estar triste, eu posso estar abatido, eu posso estar em luta financeira, eu posso estar em luta conjugal, mas eu estou sobre os lugares altos na obra de Deus. E se quiser falar comigo, vai ter que olhar para cima. Aleluia! Aleluia! E Neemias olha, quem está aí? É o governador. Não tenho nada com o governador. Você é governador lá para o seu povo, aqui para mim você não é nada. Amém? Crente já é exibido, Jesus aí está junto, aí pronto. Ó, é o rei. Tem nada com o rei. Meu negócio é com o rei dos reis e senhor dos senhores. É o nobre. Você pode ser nobre lá da tua amiga, para mim você não é rei, não conheço. Por lá vai intimidar Neemias. Primeiro chegando dizendo que eles eram fracos de Deus. Depois chegou dizendo que eles não tinham projeto de reconstrução. E a construção deles era fraca. Mas quando vão para tentar trazer Neemias para baixo, vão com artilharia, vão com nobre, vão com todas as pessoas influentes da terra. Amém? Preste atenção nisso. Com as palavras o inimigo diz que a tua obra é pequena, mas com a sua atitude ele diz que ela é grande. Ele tem que reconhecer que ela é grande na tua vida. Se eles reconhecessem que a obra era pequena, não precisavam mandar 3 pessoas de peso para consultar, para falar com Neemias. Então com as palavras ele diz que a obra era fraca, que eles eram fracos de Deus, mas com as suas atitudes eles estavam reconhecendo que de fato aquela obra tinha um poder sobrenatural oriundo do trono de Deus. Amém? E Neemias ora, o que você quer? Desce! Quem? Eu? Estou fazendo uma grande obra. E eu não vou descer, porque se eu descer, ela para. E eu comecei e vou até o final. Está difícil, mas vai até o final. Está complicado, mas vai até o final. Não tem apoio de ninguém, mas vai até o final. Não tem a compreensão de ninguém, mas vai até o final. O teu emocional